Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quinta-feira, sexta semana do tempo comum. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versos 27 a 33. O contexto litúrgico de hoje ressalta o início do projeto restaurador e salvador de Deus, a começar da primeira aliança feita com Noé, como vemos hoje na primeira leitura. Veja que para todos os corações dóceis aos caminhos propostos por Deus, sempre existe uma promessa de bênção do Deus abscônditos, ou seja, um Deus que se esconde e se revela. Pois após o pecado de Adão e Eva, Deus mostra toda a sua onipotência de forma velada através de todos os seus eleitos. Um título o qual o profeta Isaías irá chamá-lo mais tarde ao dizer: entretanto, tu que és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, o Salvador. Uma citação de Isaías 45:15. E por que Deus age dessa forma? Fácil de entender, porque onde existe o mal do pecado, Deus em sua onisciência se esconde e se revela ao mesmo tempo. E por isso, podemos chamá-lo tranquilamente na história veterotestamentária de Deus abscônditos, sugerindo significar que Deus pode se revelar a todos os corações que são sensíveis às coisas que são do céu, como por exemplo Noé na primeira leitura de hoje. Veja que, paralelamente, notamos esta mesma ligação no Evangelho de hoje. Em Cesareia de Filipe, na costa mediterrânea de Israel, praticamente no porto marítimo daquela região, Jesus faz algumas perguntas aos seus discípulos. E notamos que Deus Pai revela a Simão Pedro quem é Jesus de fato. Ao que Jesus pergunta aos seus discípulos quem ele é, Simão Pedro, a partir de uma revelação divina, diz a Jesus: tu és o Messias. Veja que é um cenário parecido com a primeira leitura, a qual vemos um Deus velado que se revela a Noé, fazendo a ele, propondo a Noé uma aliança. Agora em Jesus, vemos que a revelação máxima do Pai está sendo desvelada. Notem que a partir daquele momento, o qual Jesus pergunta aos seus discípulos, então Jesus se revela e fala abertamente aos seus discípulos a respeito da sua missão. E talvez alguns poderiam ainda se perguntar: mas por que Pedro deu esta, entre aspas, deu esta pisada na bola logo após um momento tão marcante em sua vida? Aliás, um momento o qual ele será recompensado com a missão e o título de primus inter pares, ou seja, o primeiro entre os iguais. Simão Pedro será instituído por Jesus como o primeiro Papa da Igreja. Podemos usar este título tranquilamente, mesmo que ainda não houvesse esta terminologia naquele período. Tranquilamente. Ao que diz respeito ao deslize de Simão Pedro, São João Crisóstomo assinala que Pedro havia recebido somente a revelação da filiação divina de Jesus, mas ainda não havia sido revelado a ele o mistério da paixão do Filho de Deus e de sua cruz salvadora, o que pode significar que conhecemos de Deus somente aquilo que ele nos revelar e ensinar. Além disso, podemos pensar que, ao conhecer com certa profundidade quem é Jesus Cristo, devemos sempre aguardar com sincera humildade o nosso crescimento na fé que professamos. Podemos pensar aqui em um humilde crescimento de nossa vida interior. Certamente que a virtude da humildade naturalmente rechaça a falsidade ou presunção sobre as possíveis qualidades de nossa essência, admiradas por nós mesmos. Contudo, iluminados pelas instruções de Jesus,
é exequível assimilar qual é a nossa verdadeira contribuição como discípulos de Jesus. A nossa posição de membros e servos da Igreja de Jesus deve ser a mesma a qual Jesus disse a Simão Pedro hoje no Evangelho: vá para longe de mim, Satanás. Em algumas tradições lemos assim: vá para trás de mim, Satanás, que pode significar que quem quer ser discípulo estimado por Jesus tem que ser o seu aprendiz, crescer paulatinamente na fé professada, segui-lo e ficar atrás dele, e não querer se colocar à sua frente pensando que já sabe tudo sobre a vida e missão de Jesus. Talvez este tenha sido o equívoco de Pedro, dado que ele aprendeu algo a mais sobre Jesus naquele cenário e talvez tenha pensado que já sabia tudo sobre todas as coisas a respeito de Jesus. Devemos crescer morosamente na fé cristã, sempre com humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.